E hoje eu vim fazer o quê? Vim contar pra você sobre as 4 leituras que eu fiz no mês de maio e de junho e também assumir que eu flopei bonito na TBR que eu tinha montado. Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Pra galerinha que já me conhece, sejam muito bem-vindos de volta. Então, esse é o vídeo em que a verdade é jogada na minha cara. Se eu bem me lembro, eu tinha escolhido 4 livros e meio para compor a TBR de maio e de junho. E vocês sabem o que eu realmente li desses livros? Pera aí, que antes de te contar, tu vai ter que te inscrever no canal. Exatamente. É só clicar aqui no botão e ativar o sininho. Já clicou? Tudo bem então, agora eu posso te contar. Eu li O Batismo de Fogo, que eu terminei ele lá no início de maio, até porque ele já estava em andamento quando o mês começou. Esse já é o 5º volume da série do bruxão, The Witcher, e se eu chamei esse livro de lento, nunca errei, tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Pensando melhor, pra ser lento, ele tinha ainda que dar uma acelerada. Ele me deu falsas esperanças de que a coisa ia melhorar depois da metade, mas ó, só quebrei a minha cara. 13 pessoas enganadas. Agora, o que eu posso dizer desse livro que frustrou tanto as minhas expectativas? A gente tem pouquíssimas informações relevantes em relação a Ciri e toda a parte dela da história aparece pontualmente e a gente tem muita politicagem. Essa parte, assim, a gente é massacrado de politicagem. Só que cara, não dá pra sustentar um livro inteiro só com isso, só com essa ladainha. A gente precisa de alguma coisa de mais ação na história. E infelizmente a gente não teve nada disso nesse livro. Ele acabou sendo tão monótono pela falta da ação. A gente até tem um pouco de ação no final, mas aí já tava tão no final que eu já tava desiludida. E ele acabou se tornando um balde de água fria na minha empolgação com a série. Pensando aqui comigo, que eu ainda preciso ler um livro 6, um 7 e um 8... E deixa eu te contar que depois do Batismo de Fogo, eu fui ler então Razão e Sentimento, da Jane Austen, que é o quê? Um baita de um novelão. Mas assim, ó, novela das 9 mesmo. É uma novela de classe. Porque é a sociedade inglesa tomando o seu chá das 5 enquanto descansa do seu passeio da tarde pelos campos com os seus cavalos e cães de caça. Eu adorei essa leitura, até porque a proposta dela é bem diferente de tudo que eu vinha lendo nos últimos meses. Aqui a gente acompanha a história dessa mãe e das 3 filhas, já que o pai delas faleceu. Elas perderam a casa que elas moravam na cidade e elas tiveram que se mudar para uma residência menor, mais pro interior. E aí elas conhecem os novos vizinhos, tem o pessoal que ajuda elas. E é claro, o foco vai ser em casar as filhas, porque a noia da galera daquela época era casar a filha, era o objetivo da vida. A gente tem essa relação das 2 filhas, na verdade as 2 mais velhas, que são Marianne, que seria o sentimento, e a Elinor, que é a razão. Várias situações pelas quais elas passam é bem interessante exatamente por causa dessa dualidade. Então, até na questão de arrumar marido, elas enxergam de forma diferente. E uma das coisas que eu mais gostei dessa leitura é que essas irmãs, elas têm essa separação entre mente e coração, só que a gente consegue se ver nas 2. E isso a gente fica balançado, porque a gente não sabe se a gente gosta mais de uma, gosta mais de outra, porque querendo ou não, as 2 fazem parte da gente. Eu só sei que esse livro é pra aquecer o nosso coraçãozinho e me deixou chocada em vários momentos, em que eu me perguntava, pode isso, produção? Vários comentários ácidos e alguns com conotação sexual que eu ficava me perguntando, naquela época a galera já dizia esse tipo de coisa abertamente. Fiquei chocada. Mas eu quero ver se eu faço uma resenha sobre esse livro, porque tem bastante coisa super interessante pra gente pensar no meio desse novelão todo. Então aguardem que vai sair uma resenha aqui. Depois desse amorzinho de livro, eu voltei então pra minha série do coração, que tá se tornando uma das favoritas, o meu xodozinho, e li então O Assassino do Rei. Já vou começar falando que a evolução dos personagens nesse 2º livro está incrível. Assim, ó, disparada. Muito bom, muito boas. Os personagens, assim, a gente conhece melhor eles, a gente conhece outras facetas, a gente vê que eles cresceram, que eles aprenderam, que eles estão tomando as rédeas da sua própria vida. Tá maravilhoso nessa questão. Outro ponto que não deixa nadinha a desejar são as reviravoltas. Vocês sabem, né, que é um livro de assassino, de ladino, e
tudo que a gente espera desse cenário a gente encontra. É muito veneno, é maquinaria, é gente conspirando contra eles mesmos, é treta de um lado, gente tentando adivinhar o pensamento dos outros e o plano dos outros. É uma maravilha, momentos de tensão. Então assim, ó, lindo, 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 maravilhoso. Assassinos, ladinos, amor da minha vida. Agora, uma coisa que acontece também é que a gente fica com sentimentos conflitantes. Lembra que eu falei que os personagens vão mostrando outras facetas e tal? Então a gente fica muito na dúvida sobre alguns personagens, se gosta deles, se não gosta, se a coisa tá indo para um lado certo. A gente fica com aquele sentimento de, mas será que eu quero que isso aconteça? O tempo todo a gente fica com aquele sentimento dúbio de, será que eu confio? Será que não? Maravilhoso também, né? Porque o que a gente mais gosta é pegar esses livros em que a gente não sabe em quem confiar para ficar especulando. Então eu acho que eu tô começando a perceber uma fórmula nessa escrita. O livro ele meio que ele inicia com uma preparação, várias coisas vão sendo organizadas e aí eu começo a especular e começo a imaginar várias coisas épicas que podem vir daí. Depois a gente tem um período em que a história se torna mais lenta e no final a gente tem uma finalização perfeita. Conseguiu ainda ser melhor que o primeiro. Quando eu concluí, eu precisei pegar o terceiro livro, A Fúria do Assassino, porque esse final, criatura do Senhor, fiquei chocada. Me caiu os butiá do bolso, assim, ó, de todas as formas possíveis. E eu tava sedenta, porque eu queria saber mais. E agora, o que vai acontecer? O final foi maravilhoso e espetacular. E por fim, O Mar Sem Estrelas, que eu li para o Caminho Bookverso. Eis que tive uma bela surpresa. Maravilhoso o livro. Ele é um realismo mágico e foi o primeiro realismo mágico que eu li. O que acontece? No realismo mágico tem coisas que acontecem que não necessariamente tem uma explicação. A gente conclui que foi magia, mas pode também não ser. Vai que o personagem só tá doido, pirado dos remédios. Vai que ele tá alucinando. A gente mantém essa dúvida se aquilo que tá acontecendo realmente foi real. Se aquilo que tá acontecendo é real ou é magia. Ou quando vê não é nenhum dos dois e o cara só tá pirado mesmo. Fato é que foi meu primeiro realismo mágico, eu amei a sensação, foi incrível, assim, a sensação que a gente tem quando lê esse livro é a sensação de sonho. Sabe quando tu tá num sonho, a coisa vai acontecendo e tu, tá bom, isso aí faz sentido, vai acontecendo, ok. Daqui a pouco acontece um negócio completamente fora, mas na tua cabeça aquilo faz total sentido com a situação que estava acontecendo. Começa a acontecer umas coisas muito piradas, já aconteceu contigo, eu tenho certeza, né? Acontece umas coisas muito doidas no sonho, mas no sonho aquilo é uma coisa completamente normal. E é exatamente a sensação que a gente tem lendo esse livro. Eu ia lendo muito dentro da história, aí quando eu terminava o livro, que eu fechava, eu ia pensar naquilo outro dia, eu digo, caramba, olha que doideira essas coisas que aconteceram. Como é que eu deixei passar achando que fazia total sentido? É bem curiosa essa sensação. E eu gostei bastante. Esse livro, ele é da Erin Morgenstern e é a mesma autora do Circo da Noite. E que segue essa mesma vibe de realismo mágico. Então, já me interessei para ler o Circo da Noite também. Aí, falando em realismo mágico também, eu pensei que talvez fosse interessante fazer um vídeo falando sobre esses subgêneros da fantasia, né? Então, deixa aqui nos comentários se vocês acham uma ideia interessante. Mas do que se trata esse livro, né? Eu não sei muito como falar, sem dar spoilers, mas eu vou te dizer que ele fala sobre livros, sobre biblioteca, e eu posso te garantir que todo amante da leitura vai se sentir em casa quando estiver lendo essa história. Os personagens, eles são bem interessantes, eles são cativantes. Eu acho que é esse o termo. Eles são cativantes, tu te interessa por eles, tu vê que cada um tem a sua história, tu quer saber mais da história deles, e como esse livro fala sobre livros e histórias, tudo casa perfeitamente. Pensando então nesses 4 livros lidos, a gente percebe que eu dei uma reduzida no ritmo, né? Foram leituras maravilhosas, tirando o Batismo de Fogo, né? Que isso daí foi um ponto fora da curva. Assim, mas no geral foram leituras maravilhosas, não me arrependo nem um pouco, acho que valeu super a pena, lido menos livros, mas com uma qualidade chuchuzinho. E outra também, nada melhor do que a gente terminar um livro super pilhada pra ler o próximo, né? Que foi exatamente o que aconteceu com a Saga do Assassino. Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de terminar um livro e querer engolir o outro. Na verdade, eu tive sim, com a trilogia da Terra Partida. Mas agora eu quero saber de vocês.
Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês andaram lendo nos últimos meses e já deixa aquela indicação que vocês mais gostaram das últimas leituras, que é disso que leitor gosta, né? Indicação de livro favoritado. Fica aqui então meu muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. E, galerinha, lembrando que aqui embaixo eu vou deixar o link de compra para todos os livros citados nesse vídeo, principalmente os favoritados, hein? E aí sim, vocês vão ter uma bela de uma indicação e de quebra ainda vão ajudar o canal comprando por esse link. Eu vou deixar por aqui então em algum lugar um outro vídeo que eu fiz de leituras do mês que só teve livro 4 e 5 estrelas e vou deixar também a resenha da Quinta Estação, que foi um desses livros já favoritados desse ano, que deu aquela gana de terminar um livro e já pegar o outro em seguida para ler. Então já deixa aquela curtida marota no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber o plim plim quando tiver mais indicações maravilhosas aqui para vocês, e eu vou ficando por aqui. A gente vai se ver então no próximo vídeo, tá bom? Até mais! Porque o que o leitor mais gosta é de ver os outros indicando livros, né? Principalmente se forem livros bons. Por que alguém indicaria um livro ruim?